Bom dia, pessoal. Tudo bom? Aqui quem está falando é o Fernando. Eu peço para vocês que, se tiver algum problema técnico, se a voz estiver ruim, o som não estiver audível, vocês me reportem, por favor, em forma aí de questões ou no chat. Tá legal? Ok, aí já tem os feedbacks do Alexandre, do Estênio, do Rafael. Beleza, tranquilo. Bom, vamos começar então? Vamos lá, vamos falar hoje do lançamento da versão 8.6 do Smart PTT, um novo release. Como vocês sabem, a gente tem aí uma média de 4 releases por ano, um por trimestre. Esse é o nosso release de final de ano, o release de Natal. Tá legal? E a gente tem bastante novidade, ok? Para quem não me conhece, pode ser que seja a primeira vez que está participando do webinar, eu sou o Fernando. Eu sou o responsável pelo Smart PTT aqui no Brasil desde o nosso início de vendas em 2010, né? Eu sou da empresa CDC, somos os distribuidores do aplicativo aqui no Brasil desde essa data, e o aplicativo, que, como vocês sabem, é desenvolvido lá na Rússia pelo nosso grande parceiro, a Elcom Plus, da cidade de Tomsk. Tá legal? Então, vamos dar início ao webinar. Creio que a maioria das pessoas, dos participantes, já devem estar online, ok? Então, vamos lá. Como de praxe, a gente sempre fala das funções do Smart PTT, né? As funções standard e as funções avançadas, né? O Smart PTT em todas as suas versões, absolutamente todas, na Basic, na Enterprise, na Plus, ele já está totalmente integrado com as funções que vocês estão vendo na tela aí na parte de cima: o rádio despacho, GPS, mensagem de texto, log de eventos, telemetria, gravação de voz, a gerência de frota, tá? O Alone Worker e os tickets de serviço dos rádios Mototurbo da linha 8000 para cima, tá legal? E as funções que são adquiridas à parte, caso o cliente necessite, são a função de telefonia, console web, o Man-Down, o Smart PTT para smartphones, o GPS indoor dentro de construções, dentro de prédios, a bridge entre sistemas de rádio, a conexão direta VIP e o Simulcast, ok? Além do Smart PTT Monitoring, também, que é o sistema para monitoramento técnico das redes de rádio. Legal? Bom, qual que é o conteúdo do webinar de hoje? Tá legal? A gente vai falar, primeiramente, das melhorias que foram feitas na interface do Smart PTT 8.6 para gerar mais eficiência para os operadores das consoles, tornar o trabalho deles ainda mais fácil e mais rápido. Tá legal? Também sobre as ferramentas avançadas, os avanços que a gente fez no Smart PTT Monitoring, tá? Que agora dá um resumo geral do status do sistema numa tela apenas, onde a gente vai poder ver a performance e o load de dados e de voz do sistema, assim, de uma maneira bem mais rápida, num piscar de olhos aí, vamos dizer assim, tá legal? Também a interconexão telefônica com estações de controle em sistemas híbridos para Linked Capacity Plus e Capacity Plus, tá legal? A bridge entre os sistemas Mototurbo e sistemas de 4 fios. A gente sabe aí que alguns clientes espalhados pelo Brasil utilizam essa possibilidade para transformação das vozes de sistemas analógicos para IP, para transmissão para outras localidades, né, os 4 fios, e o Smart PTT agora está integrado com essa possibilidade, podendo inclusive fazer a bridge entre esses sistemas 4 fios e os sistemas Mototurbo, tá legal? O posicionamento multifloor indoor, né? Ou seja, vários andares que a gente vai poder colocar numa planta para verificação do posicionamento indoor,
ok? A informação de presença do rádio melhorada, né? Melhorias quanto a presença do rádio, ele online ou offline dentro da rede, ok? De rádio. Regras de conexão de cada uma das consoles com o servidor, onde a gente vai poder fazer regras automáticas, tá legal? E o intervalo de checagem automática de telemetria. Essas são as principais funções agregadas na versão 8.6 do Smart PTT, tá legal? Vamos ver então agora os detalhes dos updates que foram feitos na interface gráfica do sistema. O que a gente fez, né? O painel de usuários de rádio, que é aquele painel que vocês estão acostumados, que é localizado na parte esquerda da tela, tá? Agora ele foi dividido em abas independentes. Vocês lembram que ele era um bloco único, né, no lado esquerdo, e agora cada uma das janelas, elas são independentes, tá? Então vai ter uma janela para a lista de usuários de rádio, uma para o espectro de som e outra para a lista de chamadas entrando no sistema, ok? Então, cada uma delas cada uma dessas janelas vai poder ser posicionada na tela de forma independente em qualquer lugar, com qualquer tamanho. Então você vai poder, o operador vai poder brincar com a tela dele e deixar da melhor maneira para que ele consiga operar, inclusive fazendo a distribuição e o redimensionamento dessas janelas. Tá legal? Bom, qualquer painel ele vai poder ser aberto individualmente, ou seja, se eu quiser ver só, não quiser ter o espectro de som na tela, eu clico no xizinho ali, fecho ele e eu não preciso ter o espectro de som na tela. Tá ok? E ele vai poder também, cada uma dessas janelas, se tornar uma janela separada. A gente retira da área de trabalho do software, tá legal? E pode mover ela para um segundo monitor. Tá? E vai ser, inclusive, possível enquadrar essas janelas num sentido de orientação do monitor de forma vertical, né? Onde a gente vai poder condicionar mais entradas no log de eventos ou mais usuários de rádio para serem mostrados numa mesma tela. Tá legal? Uma lista maior para melhor visualização. A lista de usuários ela foi totalmente redesenhada, tá? Os usuários online e offline, eles são mostrados numa lista exclusiva, na mesma lista, tá? Ao invés de duas listas separadas, como era antes, ok? Então, o operador do software, ele vai ver todos os usuários de rádio online numa estrutura de árvore, como vocês podem ver aí do lado direito, tá? E todos posicionados um abaixo dos slots ou estações de controle da qual eles fazem parte, a qual eles estão logados no momento, tá ligado? E os rádios offline são mostrados logo abaixo, no final da lista de rádios online, com a cor cinza, como vocês podem ver aí na tela do lado direito, ok? Também foi incluída uma opção de procura rápida, né, dos usuários de rádio, que é aquele campo que está ali em branco na parte superior dessa lista de usuários de rádio. Então, ali você clica, digita o nome ou ID do equipamento, ou do canal, ou do grupo que você quer procurar aí na tela, e aí vai aparecer apenas aquele grupo, ID, rádio, desejado que você digitou ali naquele filtro, para ficar mais fácil de você dar um PTT naquele grupo ou naquele rádio que você necessita no momento. Tá legal? Além disso, tem um filtro de status, tá? Que também está disponível nessa mesma janela e que permite ao operador ele escolher apenas os usuários com status específicos para serem mostrados na tela. Vamos dizer que eu tenho rádios com status em trabalho ou livres. Eu quero ver só os rádios que estão livres. Então eu escolho o status livre e só vão me aparecer na tela os equipamentos que estão livres para serviço naquele momento. Tá legal? Então, ficou bem mais dinâmico, bem mais, digamos assim, uma interface ainda mais amigável do que era a do Smart PTT para os operadores. Ok? O que mais que tem de novidade?
agora a gente tem melhorias também no Smart PTT Monitoring, tá? Vocês lembram que quando a gente abria o Smart PTT Monitoring dentro da console de operações do Smart PTT, ela abria com uma janela de frente, que era essa janela que vocês podem ver do lado superior esquerdo, onde me aparece a repetidora e o tráfego de dados, e abinhas para a gente acessar as outras janelas, como a topologia, o diagnóstico e o log de eventos, tá? Agora, o administrador da rede, o técnico, ele vai poder ver todas essas telas num único, no mesmo local, dividido dessa forma, em quatro partes. Tá legal? Numa tela única, não vai precisar clicar e dividir e navegar de aba em aba, tá? Cada uma dessas 4 janelas, elas vão poder ser movidas e dimensionadas da maneira que o operador da console desejar, ok? Então, cada uma dessas janelas é totalmente livre e independente uma da outra, ok? Então, você vai poder fazer o tamanho e posicionar ela aonde você quiser na tela, tá? E quando você fizer um update de uma versão antiga do Smart PTT para 8.6, quando você abrir o Smart PTT Monitoring, ele vai aparecer, né? Vão aparecer essas 4 janelas ao mesmo tempo divididas em 4 aí na tela, tá? Antes era aberta só aquela janela principal, tá? Então o operador ele não vai ficar mais limitado apenas às abas, tá? Contendo as informações que ele quer. Então ele pode ter todas as janelas na tela, verificar as informações que ele quer em todas as janelas, sem precisar fazer uma navegação um pouco mais profunda no software, ok? Facilitar ainda mais aí a visualização do load e de como está o sistema no momento. Bom, sobre melhorias no relatório de análise, no relatório Smart PTT Analytics. Tá? Agora a gente pode criar um relatório que, além de ser um relatório para todo o sistema, para o load completo do sistema Smart PTT, a gente pode criar um relatório para um determinado site de repetição, para uma determinada repetidora individualmente, ou até para um usuário de rádio de forma também individual, tá legal? Então, com isso, vai ser possível mensurar exatamente o load causado por um determinado usuário de rádio numa determinada repetidora ou num determinado site de repetição. Então, você vai ter um load mais profundo. Você vai poder conhecer qual que é o impacto daquele rádio naquele site específico ou naquela repetidora específica ou no sistema em geral como um todo, tá legal? Você vai poder ver as porcentagens dos diferentes tipos de dados transmitidos nas repetidoras específicas, num site ou num determinado rádio. Então, vai ser possível a gente ver o load diário e também a porcentagem aí, dados versus voz, tá legal? No sistema. Ok? Então, a análise se torna mais profunda com essa possibilidade de divisão do relatório de Analytics. Ok? Bom, o relatório de uso do sistema, tá legal? Isso aqui é um relatório novo que foi inserido no Smart PTT Monitoring, tá? O load do sistema agora a gente vai poder ver usando esse tipo especial de relatório, que é o relatório de uso do sistema. Tá? Ele vai permitir que um usuário do sistema, a gente possa ter os dados detalhados sobre a quantidade dos diferentes tipos de transmissões que esse determinado usuário de rádio fez na rede. Tá? Então a gente vai poder ver o load no sistema, ver se algum equipamento não está sendo usado e vai poder ajudar numa decisão de aumentar a capacidade do sistema ou não, né, ou diminuir a capacidade do sistema em função do overload ou não de dados e voz no sistema, tá legal? Então, esse relatório, ele também vai ser usado como uma forma pode ser usado como uma forma de embasar a cobrança, tá? Caso a pessoa utilize o sistema como forma de locação. Então, uma espécie de bilhetagem, entendeu? A gente vai poder, no final do mês, tirar um relatório, e aí, claramente, a gente vai poder ver a porcentagem de uso de cada rádio dentro do sistema.
tá legal? E cobrar de acordo com a maneira, de acordo com a quantidade de uso do sistema que teve por rádio, né? É uma outra forma de cobrança também por uso do sistema. Tá legal? Então é um relatório bem interessante e importante que for inserido no sistema, ok? Outra coisa legal, o update automático da topologia, tá? O rádio server, ele vai automaticamente, o rádio server do Smart PTT vai captar e salvar a topologia da rede que está em uso no momento, tá? O que vai dar mais facilidade no gerenciamento do sistema, tá? Essa função vai permitir que o operador ele construa um mapa da rede e assim rapidamente, em alguns segundos, e que ele consiga configurar notificações de forma rápida também, para ele ser notificado caso haja algum problema, algo que ocorra com algum equipamento na rede, tá? Então o rádio server vai automaticamente completar os endereços dos equipamentos de forma automática, tá? Com nomes, os dados do site para todas as repetidoras conectadas à rede. Isso tudo ele vai fazer automático. E posteriormente, se for preciso adicionar mais repetidoras, você também vai poder fazer o update dessa topologia manualmente da maneira que você quiser. Ok? Então, mais um benefício para o Smart PTT Monitoring. Agora vamos entrar em telefonia em sistemas híbridos, tá? Os sistemas híbridos, ou seja, que utilizam conexão de dados via IP e voz através de estação de controle, agora são atendidos também pelo sistema de telefonia do Smart PTT. O que é importante a gente dizer? Que cada grupo num sistema híbrido, cada grupo de comunicação, tá? Num sistema híbrido, ele vai precisar de uma estação de controle dedicada para funcionar. E pelo menos uma estação de controle adicional vai ser preciso para fazer chamadas privativas de um ramal para um rádio específico. Ou de um rádio específico para um ramal. Ah, mas eu quero ter duas chamadas privativas de forma simultânea. Aí você vai precisar de duas estações de controle dedicadas para fazer essas chamadas privativas simultâneas. Tá legal? Bom, então o que vai ser possível fazer com esse sistema híbrido? Vai ser possível estabelecer uma chamada para cada grupo de rádio, tá? Que é claro que cada grupo vai ter uma estação de controle dedicada, e também fazer chamadas privativas de um rádio para um telefone, tá? E nessa arquitetura, a telefonia ela é suportada através da função de interrupção de transmissão do sistema mototurbo, tá? Então, com isso, todos os equipamentos do sistema necessariamente vão precisar ter a licença de interrupção de transmissão. A gente sabe que com a gama nova de equipamentos, nem todos possuem a licença de interrupção de transmissão. Então, você tem que ter sempre em mente que quando for usar telefonia usando estação de controle em um sistema híbrido, os rádios precisam de interrupção de transmissão. Tá legal? Bom, vai ser possível fazer as chamadas via mensagem de texto, via discagem no teclado DTMF ou via operador da console, que vai fazer a ponte de um rádio com um ramal. Então tem essas três oportunidades, essas três maneiras de se estabelecer uma chamada de telefone com um rádio, tá? Bom, a voz é trafegada através dessas estações de controle, então por isso não é necessário a licença de conexão IP NAI de voz com as repetidoras, ok? Então, também não vai ser necessária a licença de telefonia digital da Motorola nas repetidoras e nos rádios. A licença de telefonia digital só vai ser necessária nos rádios quando a interconexão telefônica ocorrer totalmente via IP. Tá legal? Via estação de controle, a gente precisa de interrupção de transmissão. Via IP, a gente precisa do sistema de telefonia da Motorola. Ok? A quantidade de chamadas simultâneas no sistema híbrido vai ser limitada pela quantidade de estações de controle que você vai ter disponíveis conectadas no seu rádio server. Ok? Só para relembrar o que a gente falou no começo a respeito dessa questão da telefonia especificamente. Tá legal? Bom,
passando adiante, vamos para a conexão a sistemas com 4 fios, tá legal? Então, o Smart PTT agora tem o suporte a sistemas com 4 fios, tá? Essa interface 4 fios, ela permite a transformação da voz de um sistema analógico, por exemplo, em pacotes de dados, em pacotes SIP, para a gente trafegar essa voz via IP. Tá? O Smart PTT ele pode integrar essas interfaces 4 fios ao sistema Mototurbo através desses roteadores Cisco, como vocês podem ver no diagrama que está aí na tela de vocês. Tá? E hoje o roteador que está homologado para essa solução é o Cisco 2900, ok? O que foi testado, aprovado e está lá homologado para executar essa função específica, tá? Então, essa conexão a sistemas de 4 fios vai permitir que sistemas analógicos e outros sistemas de rádios que suportam o Smart PTT vai conseguir suportar esses sistemas que usam essas interfaces 4 fios EIM, tá legal? Então, as chamadas desses sistemas de 4 fios vão poder ser monitoradas pelo operador do Smart PTT e também o operador vai poder criar bridges de chamadas desses sistemas com o sistema Mototurbo, com grupos Mototurbo, tá legal? Então, dessa forma, um usuário de rádio de cada rede vai poder ouvir a comunicação do outro, formando uma rede única composta por equipamentos de diferentes modelos e tecnologias. Então, vamos dizer que eu tenho um rádio analógico, que tem esse sistema 4 fios, chegando no meu Smart PTT, e tem uma outra rede Mototurbo, a gente vai poder fazer essa ponte entre as duas redes usando o sistema EIM do cliente. Tá legal? Essa interface ainda não vai permitir a inclusão de sinalizações, tá? Mas essas melhorias elas já estão em planejamento e em fase de desenvolvimento para o futuro nos próximos releases do Smart PTT. Tá? E é importante também falar que para cada sistema 4 fios que você for inserir aí no Smart PTT, você vai precisar de uma licença específica de conexão do Smart PTT Rádio Server com esse sistema 4 fios, ok? Então, mais uma melhoria aí de integração com outros sistemas. Passando para os múltiplos andares, para o posicionamento indoor multifloor, tá? O sistema de posicionamento indoor, ele vai ter agora a possibilidade da gente inserir plantas de prédios com diferentes andares, tá legal? E aí a gente vai poder verificar o deslocamento dos usuários de rádio Mototurbo através naquela planta específica ou através de diferentes andares de uma forma bem mais simples e fácil. Ok? Bom, essas plantas dos múltiplos andares, elas podem ser criadas no Smart PTT e conter um mix de 2D e 3D, tá? De diferentes andares. Na tela, a opção que a gente colocou de exemplo aí é uma opção 2D, para vocês verem, ok? Então, a gente vai espalhar os beacons de posicionamento indoor, né, nas salas aí, nos diversos locais que o cliente desejar. A gente vai posicionar esses beacons dentro da interface do Smart PTT, dentro do mapa, tá legal? E aí a gente vai poder ver os usuários de rádio que estão registrados em cada beacon, em cada andar, ok? Quando criados esses mapas, tá, com seus respectivos beacons e locais de posicionamento, eles vão ser salvos num arquivo único e a gente vai poder transportar esses arquivos em outras consoles de operação do Smart PTT de forma bem simples e fácil, tá legal? Então eu tenho uma console, eu fiz toda a configuração de mapa naquela console, de mapa indoor, mas eu tenho uma segunda console que eu quero replicar essa configuração. Então a gente tem um arquivo de configuração que a gente pode passar facilmente entre uma console e outra, tá legal? E uma coisa interessante também, importante, é que você não vai mais precisar manter todas as imagens, todos os desenhos 3D de todos os mapas num computador, pois todos eles que a gente inserir no Smart PTT, eles vão ser salvos nesse arquivo de planta do prédio específico do Smart PTT. Tá legal? Dando continuidade, vamos para a presença de rádio baseada em atividade, tá? Agora todos os rádios
mototurbo vão poder ter o seu status online ou offline atualizados com base na atividade que o rádio faz no sistema. Ou seja, num PTT, num alarme, uma mensagem de texto, a gente vai poder fazer o update do status do rádio, tá? O que isso vai permitir? Isso vai permitir uma melhor integração com os rádios que não possuem o ARS. Aqui no nosso caso, no Brasil, por exemplo, os rádios da linha DET e DEM, que não mandam para o sistema mototurbo o registro, o ARS, o registro automático quando o rádio é ligado, tá legal? E que manda periodicamente a informação de que o rádio está ligado, está na área de cobertura do sistema. Além disso, essa função de presença de rádio baseado na atividade vai poder ajudar muito a reduzir o tráfego de dados num sistema e prevenir o overload. Tá legal? Por quê? Porque todos os rádios, vamos dizer que a gente tem 100 rádios no sistema, e periodicamente esses rádios vão mandar um dado de ARS, vão mandar um dado de GPS, e isso vai poder provocar um overload no sistema. Causar canal ocupado, dificuldade na comunicação, né? Por excesso de rádios e de comunicações de voz e dados trafegando naquele slot. Então, usando essa presença de rádio baseada em atividade, a gente reduz essa quantidade de ARS enviados, consequentemente a gente reduz o overload, tá legal? Então pode otimizar a rede, ok? E o usuário de rádio ele vai ser considerado online quando ele realizar qualquer tipo de atividade na rede. Como eu falei, um PTT, uma mudança de canal, um envio de mensagem, tá? E aí ele vai cair para offline quando der o tempo de inatividade dele, quando ele ficar X minutos sem executar nenhuma atividade, tá legal? E após ele expirar esse tempo de inatividade, o software vai perguntar para ele se ele está online ou não, através de um rádio check. Se ele não responder esse rádio check, ele vai cair para offline. Tá legal? Bom, então essa opção vai permitir que os usuários de rádio sem suporte RS, como a linha DEP e DEM, por exemplo, possam ser atendidos pelo Smart PTT. Tá legal? E também reduzir o load, o fluxo de dados dentro de uma rede mototurbo. Tá legal? Então essa é uma função assim extremamente interessante e importante para a gente que trabalha com redes um pouco maiores de rádio mototurbo, ok? Já estamos chegando no final. Vamos passar para a regra de console conectada ou desconectada, ok? O rádio server agora ele vai possuir essa nova regra que vai permitir iniciar um evento automaticamente na rede de rádio, caso uma console de operações ela se conecte ou se desconecte ao rádio server, tá legal? Então, os usuários de rádio eles vão poder ser notificados sobre a presença ou não de um operador de console na rede, tá legal? Vamos dizer que eu sou o operador de uma console, eu estou lá na central, porventura, por algum motivo, houve a desconexão da minha console, o meu PC falhou, ele queimou, pifou e desconectou do rádio server. Então, automaticamente, um som de aviso vai poder ser tocado numa caixa de som conectada ao rádio server, ou seja, a gente vai poder ter notificações aí automáticas de voz também para grupos de rádio, ok? Caso um operador se desconecte ou reconecte na rede de rádio. O que isso vai dizer de melhoria? O usuário de rádio vai saber quando ele vai poder falar com o operador e quando ele não vai conseguir falar com o operador, por exemplo. Ele vai ter essa informação, ok? Bom, para finalizar, né, a última função é a checagem do intervalo de status de telemetria, que foi inserida agora nessa versão 8.6 e que vai permitir uma checagem automática e periódica dos status dos pinos de telemetria, tá? O que vai permitir um maior controle sobre os dados de telemetria que estão trafegando no sistema. Por que foi criada essa função? Tá? Os rádios mototurbo, eles
enviam um update do estado de telemetria quando o estado desse pino se modifica. Tá legal? Só que, porém, a gente consegue especificar apenas um estado de mudança. Quando ele, por exemplo, sai do nível alto para o baixo. Agora, se esse pino, quando muda do baixo para o alto, o rádio mototurbo ele não vai mandar o status de que essa telemetria retornou para um estado anterior. Tá legal? Então, o que o Smart PTT fez? Quando esse status se modificar de alto para baixo novamente, o rádio não vai mandar nenhum sinal. Mas, porque isso é uma limitação do mototurbo e a gente não consegue modificar isso via CPS, ok? Só para deixar claro. Então, a gente vai ativar no Smart PTT o auto-check do status. Então, de tempo em tempo que a gente vai configurar, o Smart PTT vai perguntar para o rádio como que está o status daquele pino. E aí vai ser mostrado na tela se ele está no estado alto ou no estado baixo. Ou seja, se ele está com a porta fechada ou com a porta aberta no momento, ou se o alarme está ligado ou o alarme está desligado. Tá legal? Isso vai ser captado para o Smart PTT e o operador vai poder ter esse status na tela em tempo real quando ele for modificado. Tá legal? Ambos os status, quando ele muda de um alto para baixo e quando ele volta de um baixo para o alto, por exemplo. Ok? Eu peço desculpas que eu acabei não traduzindo esse slide. E eu quero deixar claro que todo o software, como vocês sabem, está traduzido, tem a tradução para o português, está tudo em português. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar, que eu vou responder agora ao final. E eu quero deixar o convite para vocês acessarem o nosso site, tem muita informação lá, vocês sabem. Tem vídeos na nossa área de educação e treinamento lá no site, no link que está aí, o quarto link, vocês vão poder conferir essa apresentação, o PDF dessa apresentação e a gravação desse webinar, tá? Para vocês tirarem alguma dúvida posteriormente, vai estar lá essa gravação e o PDF. E se vocês têm alguma pergunta, querem algum suporte, vocês podem mandar diretamente para o nosso e-mail de suporte ou acessar o nosso site de suporte, que é o smartpttbr.freshdesk.com, fazer o login lá na nossa área de suporte, enviar um questionamento direto pelo nosso site de suporte, e ali a gente também tem descritivos do software, material para download na nossa área de suporte, tutoriais para resolução de alguns problemas mais rápidos, tutoriais para se fazer algumas configurações no software, enfim, ali tem muita informação. Tá legal, pessoal? Então a gente chegou ao final. Eu agradeço a todos que participaram, ok? E espero ver vocês no próximo webinar, que provavelmente aí, como vocês sabem, a gente tem um webinar por mês. Mês que vem a gente retorna falando de alguma função específica do Smart PTT. Positivo? Obrigado, pessoal. Um abraço, bom dia de trabalho. Obrigado por esse tempo aí que vocês dispensaram pra gente, tá legal? Um abração então a todos.